Bem-vindos. Já parou para pensar em quantas das nossas decisões diárias são influenciadas muitas vezes sem a gente nem perceber? É verdade. Desde o que a gente compra até, sei lá, em quem a gente confia. Como será que essas forças invisíveis da persuasão realmente funcionam? Olha, é um território fascinante. E hoje a gente tem fontes excelentes para nos guiar nisso, né? As armas da persuasão, que é o trabalho clássico do psicólogo social Robert Cialdini, ele basicamente mapeou os princípios psicológicos universais da influência. Ah, sim, um clássico. E também o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schafer. Ele foi agente, então traz uma perspectiva bem prática, sabe? Sobre como criar conexões, entender sinais. Legal. Então, a nossa missão aqui é investigar esses mecanismos, não com a ideia de ensinar a manipular, claro, mas para entender a psicologia por trás das interações. Exato. Como somos sutilmente guiados e, bom, o que a gente pode aprender com um psicólogo e um ex-agente do FBI sobre como navegar nisso tudo? Ok, vamos começar a desvendar isso. Um ponto de partida fundamental que, aliás, os dois autores abordam é que o nosso cérebro opera muito em modo piloto automático, sabe? Uhum. Diante da avalanche de informações do mundo moderno, a gente usa atalhos mentais, as heurísticas para tomar decisões rápidas. É quase uma questão de sobrevivência mental. O Cialdini chama isso de respostas clique-zoom, né? Como se fosse um interruptor que liga uma fita pré-programada. Ele até dá uns exemplos do mundo animal, mas na gente funciona de um jeito parecido. Sim, sim. Por exemplo, aquela heurística do caro e bom. É quase instintivo associar preço com qualidade. Exatamente. É um atalho que, vamos ser sinceros, geralmente funciona. Por isso a gente usa. Mas é aí que mora o perigo, né? Total. Aquela história da loja de joias é perfeita para isso. Não vendia as peças de turquesa, Aí dobraram o preço por engano. por engano, e vendeu tudo, porque os turistas que não entendiam nada de joia usaram o preço como o único indicador de qualidade. O atalho falhou para eles, mas funcionou para a loja, né? Pois é. E o Schaeffer, lá do FBI, ele conecta isso com os sinais não verbais, certo? Certo. Ele diz que a gente processa sinais de amigo ou inimigo em milissegundos. Um sorriso, uma sobrancelha que levanta, a postura da pessoa. São atalhos para decidir se alguém é seguro ou uma ameaça, antes mesmo da gente pensar conscientemente sobre isso. Isso. São avaliações instantâneas que disparam respostas automáticas. Claro, o Cialdini também mostra que a gente pode desligar o piloto automático. Sim, quando algo é importante para nós. Exato. Se algo é muito importante, se a gente tem tempo e disposição para analisar, aí sim a gente usa o cérebro de forma mais controlada, mais racional. Mas na maior parte do tempo, especialmente sob pressão ou incerteza, os atalhos dominam. E é explorando esses atalhos que muitas técnicas de influência operam, né? Precisamente. Falando em respostas rápidas, um dos atalhos mais poderosos é gostar de alguém. A tal da afeição que o Cialdini fala. Ah, sim. Se a gente gosta de alguém, parece que a guarda baixa, né? Ficamos mais propensos a dizer sim. Mas o que faz a gente gostar das pessoas? Olha, são vários fatores que entram aí. E aqui as ideias do Cialdini e do Schaeffer se complementam muito bem. Um dos mais óbvios é a semelhança. A gente gosta de quem a gente percebe como parecido com a gente. Seja em opiniões, estilo de vida, origem, até interesses triviais. Vendedor usa isso o tempo todo, né? Fica tentando achar um ponto em comum. Ah, você também torce para esse time? Sim. O Schaeffer chama isso de buscar interesses contemporâneos ou experiências passadas. E ele menciona até aquela técnica de espelhar a linguagem corporal do outro, a isopraxis. Ah, é? Como assim? Sutilmente, a pessoa copia sua postura ou o ritmo da sua fala. Coisa leve, sabe? Para criar uma sensação de conexão. Entendi. Para criar um rapport, né? Exato. E funciona porque a similaridade sinaliza segurança, validação. Outro fator é o elogio. A gente gosta de ser elogiado, né? E tende a gostar de quem elogia, mesmo que a gente desconfie um pouco das intenções. Lembro do caso do Joe Girard, o vendedor de carros que o Cialdini cita. Ele mandava cartões todo mês para milhares de ex-clientes só com a mensagem: "Eu gosto de você".
Simples assim. Você chega e diz algo como: olha, o fulano comentou comigo como você fez um ótimo trabalho naquele projeto. Soa menos interesseiro, sabe? E pode ser até mais eficaz. Ah, faz sentido. Menos direto, parece mais genuíno, talvez. E a cooperação. O Cialdini fala muito sobre como trabalhar junto para um objetivo comum cria laços fortes. Sim, o experimento clássico de Robbers Cave é um exemplo disso. Aqueles grupos de meninos que só superaram a rivalidade quando tiveram que colaborar para resolver problemas comuns. É um exemplo poderoso mesmo. Cooperação transforma adversários em aliados. Isso se conecta também com a familiaridade e a associação. A gente tende a gostar mais daquilo que nos é familiar, desde que as experiências sejam positivas, claro. E associamos sentimentos a coisas ou pessoas simplesmente porque elas estavam ali durante uma experiência boa ou ruim. Isso, como culpar o homem do tempo pela chuva, ou aquela técnica do almoço que o Cialdini cita. Ah, essa é ótima. As pessoas avaliavam melhor declarações políticas se lessem enquanto comiam algo gostoso. Exato. A associação positiva da comida meio que contaminava a informação. Publicidade faz isso o tempo todo com celebridades, modelos atraentes associados ao produto. É verdade. E o Schaffer acrescenta que a base para tudo isso, tipo a porta de entrada para a afeição, muitas vezes está nos sinais não verbais iniciais. Aqueles bem rápidos. Sim. Aquele rápido levantar de sobrancelhas quando você encontra alguém, um sorriso genuíno, aquele que envolve os olhos, sabe? A inclinação da cabeça, que é um sinal de confiança. São esses pequenos gestos que comunicam abertura. Eles criam a possibilidade da conexão se formar. Interessante. Ok. Então a gente gosta de quem é parecido, elogia, coopera ou está associado a coisas boas. Mas tem outro princípio que é fortíssimo. A reciprocidade. Ah, esse é fundamental. Aquela sensação quase irresistível de que a gente precisa retribuir um favor, né? É talvez uma das regras sociais mais poderosas, mais universais. A gente está programado para sentir um certo desconforto quando está em dívida com alguém. O Cialdini conta aquela história impressionante da Etiópia, né? Sim. Enviando ajuda para o México depois de um terremoto em 85, mesmo o país passando por uma fome terrível na época. Por quê? Só porque o México tinha ajudado a Etiópia 50 anos antes. Exato. A obrigação social transcendeu décadas, dificuldades extremas. É incrível. É muito louco. E o mais interessante é que funciona mesmo com favores que a gente não pediu, né? Tipo aquelas etiquetas de endereço que algumas ONGs mandam pelo correio. Sim, ninguém pediu, mas o presente cria uma dívida psicológica e isso aumenta as doações. Entendi. E a força da reciprocidade pode até superar a afeição, a simpatia. Lembra do estudo do Hagen? Qual deles? Aquele em que as pessoas compravam mais rifas de um assistente que tinha dado uma Coca-Cola para elas de surpresa, mesmo que elas dissessem que não gostavam dele pessoalmente. Nossa! A obrigação de retribuir foi mais forte que a simpatia. Exatamente. E isso pode levar a trocas desiguais. Às vezes a gente retribui com um favor maior só para se livrar daquele peso da dívida. Isso explica a tática dos Hare Krishna nos aeroportos com as flores. Era um presente que abria caminho para o pedido de doação. E na prática, como o Schaefer vê a reciprocidade no dia a dia? Ele a vê nas interações mais básicas, mais fundamentais. Um sorriso geralmente gera outro sorriso de volta. Oferecer um simples café durante um interrogatório pode, sutilmente, criar uma disposição para retribuir com cooperação, com informação. É uma ferramenta constante na construção de relações e na influência. E tem aquela técnica derivada disso que é meio sinistra. A rejeição seguida de recuo. Ah, sim. Essa é poderosa. Pedir algo enorme primeiro, sabendo que vai ser rejeitado, e aí pedir algo menor, que era o que você queria desde o início. É uma técnica forte porque combina duas coisas. A reciprocidade, tipo, você cedeu ao reduzir seu pedido, então eu me sinto na obrigação de ceder também, concordando. E o princípio do contraste perceptivo. O segundo pedido parece muito mais razoável em comparação com o primeiro, né? Exato. O Cialdini até especula que isso pode ter tido um papel na aprovação do plano de invasão de Watergate. Sério? Depois de ter uns planos mirabolantes de $1 milhão rejeitados,
O G. Gordon Lied voltou com um plano modesto de $250 mil e foi aprovado. Talvez quem aprovou tenha visto isso como uma concessão, tipo, ok, ele baixou bastante a pedida. Assustador como funciona. E isso nos leva a outro princípio-chave: compromisso e coerência. Uma vez que a gente toma uma posição ou faz uma escolha, especialmente se for pública, a gente sente uma pressão enorme para ser consistente com aquilo. Por quê, hein? Bom, a coerência é vista socialmente como um traço positivo, né? Sinaliza estabilidade, racionalidade e, além disso, poupa esforço mental pra gente, não precisa ficar reavaliando tudo a cada momento. É um atalho também, de certa forma. Exatamente. O problema é quando essa nossa necessidade de parecer coerente é explorada por outros. Como na história da Sarah, que o Cialdini conta, que voltou pro ex-namorado infiel e Tim. Sim. Depois de tomar a decisão difícil de cancelar outro casamento para ficar com ele, ela se convenceu de que estava mais feliz, mesmo ele não cumprindo as promessas. Ela precisava justificar a própria escolha, ser coerente com ela. E esse compromisso inicial é a chave. Quanto mais ativo, público e esforçado for o compromisso inicial, mais forte vai ser a pressão pela coerência depois. Ah, por isso que escrever metas funciona. Ou aqueles rituais de iniciação super difíceis em alguns grupos. Exatamente. O esforço justifica o pertencimento, cria lealdade. E os interrogadores chineses usavam isso com prisioneiros de guerra, né? Como era? Começavam pedindo coisas pequenas, declarações quase inócuas, tipo, os Estados Unidos não são perfeitos. Quem discordaria disso? Ninguém. E a partir daí, gradualmente iam aumentando a pressão para declarações mais e mais comprometedoras. O primeiro passo pequeno tornava mais difícil resistir aos seguintes. É a famosa tática do pé na porta. Entendi. E tem também a bola baixa, né? Sim, a lowball technique. O vendedor te dá um preço ótimo, você se decide, começa a se imaginar com o produto, a justificar a compra para si mesmo. Aí ele volta e diz, desculpe, houve um erro no sistema, o preço é um pouco maior. Ou, esqueci de incluir tal taxa. E muitas vezes a pessoa mantém a decisão. Mantém, porque ela já construiu mentalmente outras razões para comprar aquilo, para ser coerente com a decisão inicial, mesmo que a vantagem original tenha desaparecido. Social. Aquela ideia de que a gente decide o que fazer com base no que os outros estão fazendo. É outro atalho mental poderosíssimo, especialmente em situações de incerteza. Quando a gente não sabe bem o que fazer, o que a gente faz? Olha para os lados. O Cialdini usa o exemplo das risadas enlatadas na TV. Todo mundo diz que odeia, mas funciona. As pesquisas mostram que faz o público rir mais, especialmente de piada ruim, porque sinaliza que, outras pessoas acharam engraçado. É o poder do grupo. E funciona ainda melhor se as outras pessoas forem semelhantes a nós, né? Sim, a semelhança amplifica o efeito. Como naqueles estudos que curaram fobias de cães em crianças, só mostrando vídeos de outras crianças brincando tranquilamente com cães. A imitação do comportamento é muito forte. Mas a aprovação social tem um lado sombrio, bem preocupante. O caso clássico é o da Kid Genovese. Sim, assassinada enquanto dezenas de vizinhos teriam ouvido ou visto alguma coisa e ninguém fez nada. O Cialdini explica que não é necessariamente apatia, maldade. É a combinação de dois fatores, né? Isso. Primeiro, a difusão de responsabilidade. Tem tanta gente vendo, alguém vai fazer alguma coisa. A responsabilidade se dilui. E o segundo? A ignorância pluralista. Ninguém mais parece preocupado, então talvez não seja tão sério assim. Cada um olha para o outro, vê que ninguém está agindo e conclui que não é uma emergência. A inação coletiva reforça a ideia de que está tudo bem. E isso é mais forte quando são estranhos, né? Que não se conhecem. Exatamente. Outro fenômeno ligado a isso é o chamado efeito Werther. Que é? Quando suicídios muito noticiados na mídia parecem levar a um aumento de acidentes fatais de carro, de avião, logo depois. A suspeita é que sejam suicídios por imitação, especialmente entre pessoas com perfil parecido ao da vítima original. Nossa, que pesado. É um lembrete forte de como o comportamento do grupo pode nos influenciar, pro bem e pro mal. E, rapidinho, Cialdini também fala da autoridade, né? Sim, nossa tendência quase automática a obedecer figuras de autoridade, ou até mesmo símbolos de autoridade, um título, um jaleco, um uniforme, às vezes cegamente como mostrou o famoso experimento de Milgram. Verdade. E da escassez.
como a gente dá mais valor àquilo que é raro, limitado, que está acabando. São outros 2 gatilhos importantes. A autoridade meio que poupa o esforço de pensar por conta própria, e a escassez aciona nosso medo de perder alguma coisa, a tal da reatância psicológica. Ambos são atalhos muito explorados em vendas e marketing. Últimas unidades, oferta por tempo limitado. Clássicos. Com tantos gatilhos e atalhos funcionando o tempo todo, como a gente pode se defender de influências que a gente não quer, sem virar uma pessoa cínica ou paranoica? Olha, a chave, segundo os 2 autores, é a consciência. O Cialdini sugere prestar atenção aos nossos sinais internos, sabe? Aquela sensação na boca do estômago. Sentiu um desconforto ao receber um presente inesperado e logo depois vir um pedido? Opa, reconheça a tática da reciprocidade ali. Sentiu uma excitação súbita por um item só porque é o último da prateleira? Pause. Pergunte, eu realmente quero isso pelo que é ou só porque está escasso? É desenvolver uma espécie de radar interno, né? Exato. E o Schaefer, ele enfatiza a importância de entender esses sinais não só para se proteger, mas também para construir relações mais genuínas. E, claro, para detectar tentativas de engano. Aprender a ler as pistas não verbais, a hesitação na comunicação. Quer dizer, usar esse conhecimento de forma ética, né? Sim, ele foca muito nisso. Usar o conhecimento para melhorar a comunicação, para criar conexões autênticas e também para identificar quando alguém pode não estar sendo totalmente sincero. No fundo, é entender a dinâmica humana. Saber que um sorriso genuíno é diferente de um falso, ou que inclinar a cabeça passa confiança, isso ajuda tanto a gente a se conectar melhor, quanto a perceber inconsistências nos outros. Aquelas dicas dele para os garçons aumentarem as gorjetas são exemplos bem práticos disso, né? Tocar levemente no braço, repetir o pedido, se agachar ao lado da mesa. São aplicações diretas dos princípios de afeição, de semelhança, para criar uma experiência positiva para o cliente. É usar a psicologia a favor da interação. Faz sentido. No fim das contas, entender esses mecanismos, seja a reciprocidade, a busca por coerência, influência do grupo, a força da afeição, a autoridade, a escassez, tudo isso nos dá mais controle. Permite que a gente navegue nas interações sociais de uma forma mais consciente. Uau! Realmente, tem muito mais coisa acontecendo sob a superfície das nossas conversas e decisões do que a gente imagina, né? A gente explorou como nossos atalhos mentais podem ser usados, como a simpatia é construída, o poder da dívida social na reciprocidade, nossa necessidade quase desesperada de sermos coerentes e como a gente segue o comportamento da multidão. A mensagem central é que a influência é parte integrante da vida social. E entender esses princípios, que vêm tanto da psicologia quanto da experiência prática, como a do FBI, permite que a gente veja padrões onde antes talvez só víssemos interações aleatórias. Não é para resistir a tudo, sabe? Mas para escolher melhor quando e como a gente é influenciado. Entender isso não é só interessante, é prático. Muda a forma como a gente olha para um anúncio, para uma negociação no trabalho, até para uma discussão em família. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a gente tem mais agência do que pensa. Ao reconhecer essas forças, tanto na gente mesmo quanto nos outros, a gente pode decidir se quer seguir no clique, zoom, no automático, ou se vale a pena parar e analisar a situação com um pouco mais de cuidado. Fica então a reflexão, como essa consciência das dinâmicas de influência no nosso dia a dia, nas notícias que a gente consome, nas negociações que fazemos, nas relações que cultivamos, como isso pode mudar a forma como a gente interage com o mundo. É uma pergunta valiosa, sem dúvida, para a gente continuar pensando a respeito. Com certeza. Obrigada por nos acompanhar nesta análise tão rica. Até a próxima.